Olá, meu nome é Gisele, sou médica dermatologista e a minha principal atuação profissional é o cuidado das reações cutâneas causadas pelo tratamento do câncer. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é a queda de cabelos durante a quimioterapia. Então, quando os pacientes vão fazer quimioterapia, quando os pacientes com câncer recebem essa notícia, uma das primeiras coisas que eles perguntam ao médico é: doutor, meus cabelos vão cair? Então essa é uma preocupação porque quando os cabelos caem, há um grande impacto na qualidade de vida do paciente, na sua autoestima, na vida profissional. Então, ficar careca é de fato algo muito angustiante para os pacientes com câncer. Eu separei hoje algumas queixas muito comuns no consultório, algumas dúvidas, e eu vou procurar responder a vocês. Uma das perguntas é: a queda de cabelos ocorre com todo tipo de quimioterapia? Não. A queda dos cabelos vai ocorrer dependendo de vários aspectos, do tipo de quimioterapia, da dose, qual é a combinação desses medicamentos e também de características pessoais. Então vai depender de tudo isso para ter uma queda maior ou menor. Tanto que tem pacientes que fazem quimioterapia e não apresentam queda de cabelos. Mas, por outro lado, tem os pacientes que já têm uma queda mais intensa, a ponto de ficar careca. Então, vai depender de vários aspectos. Uma outra pergunta é: por que os cabelos caem na quimioterapia? Então, a quimioterapia é um tratamento que visa as células que estão se dividindo rapidamente, que são as células cancerígenas. Elas têm essa característica de multiplicação acelerada. Então, o quimioterápico, ele bloqueia essa divisão celular e assim gera uma morte celular. Em relação a outras células do corpo que apresentam essa rápida divisão, infelizmente o quimioterápico ele atinge como um efeito colateral. Isso a gente vê nas células sanguíneas, por conta disso que ocorre uma redução da imunidade. Isso pode ocorrer nas células da mucosa intestinal, que também são células que estão sempre se dividindo. E nos cabelos a mesma coisa, os nossos cabelos sempre estão crescendo, né? 90% dos nossos cabelos estão numa fase ativa de crescimento. Então, esse percentual, né, de quase a totalidade dos cabelos nessa rápida divisão, ela é atingida pela quimioterapia. Por isso, o quimioterápico reduz a divisão celular no folículo do pelo. Esse cabelo vai sofrendo um processo de afinamento e quebra pela raiz. E daí o paciente fica careca. Uma outra questão é: no câncer de mama, a quimioterapia causa queda de cabelos? Na grande maioria dos tratamentos quimioterápicos usados para tratar o câncer de mama, a gente observa sim uma perda acentuada dos cabelos. Uma outra questão: quando o cabelo começa a cair e quando ele volta a crescer após a quimioterapia? Então, nas pacientes em tratamento por câncer de mama, por exemplo, em geral, cerca de 2 semanas após a primeira aplicação, há uma queda acentuada dos cabelos. Mas tem alguns quimioterápicos usados para o câncer de mama em que essa queda só vai ocorrer depois de 3 a 4 semanas do primeiro tratamento, da primeira aplicação. Em relação a quando o cabelo volta a crescer, a gente observa que quando o paciente termina a quimioterapia, após cerca de 1 mês, a gente já consegue ver alguns folículos crescendo. Então, em cerca de 1 mês a 3 meses após o término do tratamento, os folículos pilosos voltam à sua atividade normal e, em geral, até 6 meses após o término do tratamento, há uma repilação completa. Alguns
casos, a gente observa uma persistência de uma redução do volume do cabelo ou uma alopécia, mesmo tendo terminado a quimioterapia após 6 meses. Mas são aspectos ainda que precisam ser estudados. De uma forma geral, em até 6 meses os cabelos voltam ao crescimento normal. Uma outra questão é: o que fazer para evitar a queda de cabelos durante a quimioterapia? No Brasil, já tem aprovado há alguns anos um tipo de tratamento chamado resfriamento do couro cabeludo, que é feito durante as sessões de quimioterapia. Então, existem tanto toucas geladas que ficam resfriadas num freezer a menos 25 graus, como existem também as máquinas de resfriamento, que são toucas acopladas a uma máquina que gera um resfriamento de um líquido que circula nessa touca. Então, o tratamento de resfriamento do couro cabeludo mostrou eficácia na prevenção da queda em algumas mulheres. Isso depende do tipo de quimioterapia. É sabido que não funciona essa prevenção, não funciona também para todo tipo de quimioterapia. Aquela quimioterapia chamada quimioterapia vermelha, quimio vermelha, que popularmente as pacientes conhecem assim, que contém antraciclinas, esse tipo de quimioterapia, a resposta é menor ao resfriamento do couro cabeludo. Mesmo que a mulher opte por fazer esse tratamento durante a quimio, a chance de preservar os cabelos é baixa. No entanto, com outros tratamentos, como a quimio branca, que são os taxanos, mais da metade das mulheres consegue preservar mais da metade dos cabelos. Então, o resfriamento do couro cabeludo não pode ser usado em qualquer tipo de câncer. Por isso é importante perguntar ao oncologista para saber se é um tratamento adequado ao seu caso. Pacientes com linfomas ou que estão tratando leucemias devem evitar o resfriamento do couro cabeludo durante a quimioterapia. Assim como os pacientes que apresentam doenças agravadas ou pioradas pelo frio, como urticária desencadeada pelo frio. Uma outra questão: caso apresente queda de cabelos com a quimioterapia, o que fazer? Como essa queda pode ser difusa e muito intensa, nós aconselhamos o paciente, após 10 a 14 dias, cortar o cabelo, cortar os cabelos bem curto, raspar o couro cabeludo, para evitar esse sentimento, essa angústia ao ver os cabelos caírem em grande quantidade. Daí existem opções no mercado de próteses, que são perucas coladas no couro cabeludo, ou as perucas mesmo, que o paciente pode tirar e pôr na hora que quiser, lenços, e alguns pacientes até assumem a careca. Mas é importante ter o cuidado com o couro cabeludo. A higiene do couro cabeludo pode ser feita com um shampoo suave e, caso opte por deixar o couro cabeludo exposto ao sol, passar protetor solar ou mesmo usar um chapéu para proteção. Em relação a outros pelos do corpo, também caem durante a quimioterapia? Vai depender do tipo de químio. Os homens que fazem quimioterapia podem apresentar perda da barba, pode ser observado também perda de pelos axilares, pelos pubianos e também cílios e sobrancelhas podem cair. Uma outra questão: há algo para acelerar o crescimento dos cabelos após o término da quimioterapia? Sim. Quando o paciente está terminando o tratamento quimioterápico, é interessante passar em consulta com um dermatologista, porque existe uma loção à base de minoxidil, que é usada para acelerar o crescimento dos cabelos, e existe um outro produto que é usado na pele da pálpebra superior para crescer os cílios mais rapidamente. Então, são produtos que são disponibilizados numa consulta com um dermatologista e que devem ser usados sob orientação médica.
Outros suplementos vitamínicos podem ser usados, existem tratamentos a laser e LED que também podem ser utilizados para ajudar o crescimento do cabelo nessa etapa. Bom, gente, então é isso. Espero ter tirado as suas dúvidas, mas caso haja alguma outra, deixa aqui nos comentários. Um abraço!